você anda meio desanimado, meio desanimada, meio desatento, assim, esquecido, esquecida? Que tal tirar um cochilinho? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ciência do cochilo, esse hábito que tinha antigamente em várias culturas de fazer a siesta, e por conta de muitos motivos aí da nossa organização de sociedade, a gente já não pode mais todo mundo fazer a siesta, fechar tudo e dar aquele cochilinho, mas a gente vai ver que isso tem um papel bem importante na nossa saúde mental, nas nossas funções mentais, assim, claro, que você se inscrever aqui no canal, não dormir no ponto e clicar nos alertas aí para receber o aviso quando tiver vídeo novo e já deixar o seu like se esse for um tema que acha importante, um tema que você acha que vale a pena a gente tratar. O que acontece é que a ciência já estudou vários aspectos do cochilo e a gente vai ver que ele ajuda de pelo menos 3 maneiras quando você consegue, pelo menos alguns minutinhos, descansar no meio do dia. Sempre é bom fazer um alerta, né? Porque se a pessoa já tem insônia, se ela tem dificuldade de dormir, etc., talvez cochilos não sejam uma boa estratégia, porque quando você dorme no meio do dia, você pode diminuir ali a sua pressão de sono e acabar dificultando para dormir à noite, enfim, isso pode ser um problema, mas se você não tem dificuldade para dormir, se você não tem insônia, às vezes um cochilo pode fazer muita diferença em 3 aspectos que eu estava dizendo. Na atenção, na capacidade de você ficar alerta e atento às coisas, na memória, que é quase como uma consequência de a gente estar alerta, de a gente estar prestando atenção, e também no bem-estar, no bem-estar emocional e na qualidade de vida. Isso vem sendo mostrado em diversos estudos. Os cientistas gostam de fazer estudo e chamar lá as pessoas, chamar os voluntários, falar assim, ó, metade vai dormir, metade não vai dormir, metade vai fazer isso, metade vai fazer aquilo, e observar se houve diferença entre os grupos, e medir se faz alguma diferença estatística, se tem realmente um benefício. E o primeiro estudo que eu vou citar aqui foi um que foi feito com a capacidade de alerta, com a capacidade de nós nos mantermos despertos e atentos às coisas. Isso é muito importante porque a atenção ela é fundamental para praticamente todas as outras funções executivas, as nossas funções mentais que nos ajudam a executar as coisas. Então, prestar atenção, planejar, escolher, decidir, pesar riscos, benefícios, etc., tudo depende de você estar alerta, de você estar desperto e aí conseguir prestar atenção, conseguir se focar nas coisas. Então, o primeiro estudo, no primeiro estudo, os cientistas pegaram lá um grupo de voluntários e dividiram em 2 grupos, Metade sortuda foi sorteada para tirar um cochilo e a outra metade segue vida normal sem tirar o cochilo, e os cientistas estabeleceram um horário também que isso tinha que ser feito, era 12h30. 12h30 as pessoas tinham que parar, as que foram sorteadas para fazer isso, e tirar um cochilo que variou no estudo entre 15 minutos até 45 minutos. Eu sei, a gente não tem 45 minutos no meio do dia ali, depois de 12h30 até 1h15 ficar dormindo, a maioria das pessoas não consegue fazer isso, mas 15 minutinhos às vezes ali depois do almoço é possível fazer em boa parte das vezes, e os voluntários conseguiram então se dividir, metade fez esse cochilo e metade não fez esse cochilo. E os cientistas mediram, nesse caso específico, o alerta. O quanto mesmo as pessoas conseguiam prestar atenção, o quanto elas estavam capazes de manter o cérebro ligado. Isso tudo com testes, para você ter números ali e poder comparar os 2 grupos. E eles perceberam, sem dúvida nenhuma, que o grupo que fez um cochilo, mesmo os que dormiram um pouco ali, que fizeram 15 minutos, tiveram claros benefícios na capacidade de se manter alerta, de prestar atenção. Um benefício que era imediato, então acordou, desperta, dá aquela espreguiçada e tal, vamos aqui refazer o teste, fez diferença. Aqueles que tinham descansado tinham um maior nível de alerta, só que essa capacidade melhorada se manteve por 3 horas. Quando eles foram reavaliar essas pessoas 3 horas depois, também encontraram diferença no grupo que fez o cochilo versus o grupo que não fez o cochilo. Então, de fato, dar essa descansadinha ajuda a gente a se manter mais desperto, se manter mais atento, o que, como nós vimos, é importante para todas as outras funções mentais. Isso também foi encontrado com relação à memória. Memória é interessante que quando a gente começa a estudar, você vê que tem vários tipos de memória, Tem a memória imediata, vou te falar um número de telefone, você vai lá,
tecla o número de telefone e depois já esquece. Tem a memória remota, que você lembrar coisas da sua vida, da sua infância, etc. Tem a memória de trabalho, que você vai juntando as palavras de uma frase para a frase fazer sentido. Enfim, tem vários tipos de memória. E tem também uma divisão da memória em duas, que é a memória declarativa, você dizer coisas, você repetir coisas que você aprendeu, e a memória procedural, uma memória quase que motora mesmo, de você conseguir lembrar de como que você fazia aquele movimento, como você fazia aquela tarefa com os dedos ou com a mão e etc. Então você aprende, você treina ali uma tarefa com a mão e depois você lembra como é que você faz. Ou você aprende uma lista de palavras e depois você declara as palavras que você lembra. Memória declarativa, memória procedural. Adivinha qual que foi beneficiada pelos cochilos? As duas. As duas memórias também melhoram quando você faz um cochilo. Os voluntários, em outro experimento, recebiam uma lista de palavras, então os pesquisadores davam lá uma lista de palavras para eles decorarem e metade deles tinha que tirar um cochilo logo depois de ouvir aquela lista de palavras. A outra metade não, ficava lá pensando e aí depois que o primeiro grupo acordava, eles pediam para os voluntários declararem ali as palavras que eles lembravam, né? Diz aí o que você lembra da lista, e obviamente as pessoas que tiraram o cochilo lembravam de mais palavras do que as pessoas que não tiraram o cochilo. Obviamente, porque se não fosse assim, talvez eu nem estivesse fazendo o vídeo, né? O vídeo é sobre a eficácia do cochilo. A memória procedural também, e essa é interessante porque os cientistas testaram cochilos de 6 minutos. 6 minutos. Então eles treinavam lá uma atividade motora, eles tinham que aprender a fazer determinados movimentos ali com uma tarefa qualquer motora, e metade do grupo tinha que tirar um cochilo de 6 minutos. Pegou no sono, eles monitoravam, pegou no sono, deu 6 minutos, desperta o sujeito, a outra metade não. E viram também que as pessoas que tiraram esse cochilo tão curto quanto 6 minutos tinham um aprendizado melhor, consolidavam mais a memória procedural, a memória de um procedimento também é beneficiada com um cochilo. Então você tem alguma coisa para aprender, você tem alguma coisa para estudar, você tem que decorar alguma coisa. Se você puder dar uma estudada e depois tirar um cochilo, parece que isso pode ser benéfico de todas as maneiras. E por fim, como eu disse, o bem-estar. A qualidade de vida, como a pessoa está se sentindo, como ela que nota que ela dá para suas sensações naquele momento, também melhorou após um cochilo. Tem um estudo muito interessante que alguns funcionários, ali, alguns trabalhadores foram selecionados para fazer um estudo sobre o impacto do cochilo no bem-estar, na qualidade de vida e etc. E eles eram obrigados a dormir ali. Você não sei se está com sono ou não está com sono, mas no meio do dia você vai ter que tirar um cochilo ali de alguns minutos, até meia hora, vai ter que tirar um cochilinho. E o que aconteceu com essas pessoas? Claro que o bem-estar aumentava em quem tirava o cochilo, depois dessa experiência eles se sentiam melhor, davam uma animada e etc. Vinham emoções mais positivas, e o que é mais interessante, mais curioso nessa experiência é que aqueles que foram obrigados a tirar o cochilo, metade deles manteve esse hábito depois. Acabou a pesquisa, meio que o sujeito caiu a ficha, assim, né? Ele aprendeu, falou, nossa, isso aqui funciona mesmo, me senti melhor e tal, colocou na rotina. Então metade dos voluntários que foram obrigados a dormir perceberam que isso realmente era eficaz e passaram a adotar esse hábito contínuo na sua vida. Então fica o alerta, claro, que se você tem insônia, você tem problema para dormir, o uso do cochilo, sobretudo cochilos mais longos, pode ser prejudicial para o seu sono à noite, mas eventualmente cochilos bem curtos, ou se você obviamente não tem problema para dormir, então aí isso não deve trazer nenhum impacto, sobretudo porque a gente está falando de cochilos curtos, pontuais, assim, logo depois do almoço, logo depois de uma tarefa para a qual você precisa se preparar. Então eu sei que na rotina nem sempre é possível, a gente está lá na empresa, enfim, tem coisa para fazer e etc. Mas às vezes tem um cantinho ali, uma sala de descompressão, muitas vezes é possível. Uma sala de descompressão muitas vezes tem sido criada em diversas empresas, às vezes dá aquela fugidinha depois do almoço, antes de voltar a passar no carro, não sei se é uma possibilidade de tirar um cochilo, ou se você está de home office, aí também não é pra, né, assim, largar a mão, falar, então vou cochilar, 5 horas da tarde eu acordo. Aí você não só perdeu o seu dia de trabalho, como vai prejudicar sua noite também. Mas um cochilinho, às vezes, no home office, que você ficou aí
pós-pandemia trabalhando de casa, eventualmente colocar alguns minutinhos de descanso no meio do seu dia, depois do almoço, no início da tarde, enfim, pode ajudar no seu bem-estar, na sua capacidade de estar alerta, de estar desperto, de estar atento e na sua memorização. Você tem esse hábito? Você costuma dar um cochilinho? Você costuma tirar uma siesta, como se fazia antigamente? Fala aqui pra mim nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas, deixar o seu like, porque a gente ainda vai continuar conversando assim que a gente acordar.